Oi, oi pessoal, como é que estão? Tudo certo? Estou com muita saudade de todos. Não vejo a hora de chegar na sala e dizer aquele bom dia, meu povo, vamos lá, sentando, se organizando, guardando celulares. Mas estamos aí a uma distância e eu quero que chegue até vocês o nosso conteúdo, aquele que está lá no nosso planejamento, para quando retornarmos, darmos sequência aí nas nossas atividades, certo? Então, continuando ainda nas soluções, que vocês fizeram uma revisão na semana passada, em termos de concentração comum, concentração molar, densidade, título, relação entre as fórmulas e tudo mais. O professor agora vem trazendo para vocês como alterar essas concentrações. Essas concentrações elas podem ser alteradas de algumas maneiras. Entre elas está a diluição. O que vem a ser a diluição? A diluição quer dizer que eu tenho uma solução que está bastante concentrada, que no dito popular a gente costuma dizer que ela está forte, é como fazer um café forte, fazer um suco que ficou muito forte. O que vocês vão fazer para poder diluir? O que pode ser feito para diminuir essa concentração e não ficar tão forte, como se fala no dito popular? Para diluir, nós vamos acrescentar solvente. Então, a diluição consiste no acréscimo de solvente. E quem é o solvente que nós mais utilizamos aí na questão das soluções? Dito solvente universal. Solvente universal é a água. Então, em outras palavras, quando eu faço uma diluição, normalmente eu estou acrescentando água. E se eu acrescento água, a concentração da minha solução, ela aumenta ou diminui, já que eu estou acrescentando água? Pensa comigo. Se eu acrescento solvente, estou acrescentando água no meu suco, estou acrescentando água no meu café, estou acrescentando água em alguma solução que eu tenha, a concentração da solução ela diminui. A concentração da solução diminui. E o volume? O volume da solução, pensa, estou acrescentando água. Então, o volume da solução aumenta. O volume da solução aumenta. Por quê? Porque foi acrescentado solvente. E a quantidade de soluto? Eu não acrescentei soluto. Eu não tirei soluto. A quantidade de soluto continua a mesma? Quem é o soluto? Por exemplo, se eu faço um suco com um pozinho artificial. O soluto é o pó? Coloquei na água. Ficou forte demais. Eu vou acrescentar água. A quantidade de pó foi alterada? Não. Eu não acrescentei mais pó e nem tirei pó. Eu acrescentei foi água. Por isso que a concentração da solução diminui, porque eu estou acrescentando água. O volume vai aumentar, porque houve um acréscimo de água, mas a quantidade de soluto, essa não muda. Então, a quantidade de soluto não altera. Isso quer dizer, então, que ela permanece a mesma. Permanece constante. Não sofre alterações. Certo? Agora a professora vai mostrar para vocês a forma para estar calculando essa nova concentração, ou para estar calculando o volume de água que foi adicionado, ou para calcular a concentração da solução inicial. Certo? Vem comigo ver como é que vai ficar essa fórmula. Olha só. Vocês têm essa fórmula aqui, que a concentração é a massa do soluto pelo volume da solução. Então, nós vamos ter uma concentração inicial, uma massa inicial e um volume inicial.
Eu também posso ter uma massa final, um volume final e uma concentração final. Por quê? Isso é antes de adicionar água e aqui é após adicionar água. Estes dois valores aqui, eles são iguais, eles não vão mudar. Então, se a massa do soluto inicial é igual à massa do soluto final, olha como vai ficar a minha fórmula. O C vezes o V vai ficar o CI vezes o VI igual ao CF vezes o VF. Essa é a fórmula de vocês. É isso que vocês têm que ter anotado no caderno. Que a concentração inicial vezes o seu volume inicial é igual à concentração final vezes o seu volume final. Além da massa, em termos de concentração comum, gramas por litro, a quantidade de matéria, que até eu não anotei antes para vocês, também vai ser a mesma quando se trata de concentração molar. Porque nós estamos acrescentando solvente, nós não estamos acrescentando matéria. Ok? Então, a minha quantidade inicial de matéria, ela vai ser a mesma na final. O que vai mudar é a concentração inicial e o volume inicial. Então, nós também podemos ter essa fórmula aqui, ó. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Esta fórmula e esta fórmula é o que vocês precisam ter anotado no caderno, tá? Aqui, quando se tratar de gramas por litro, porque o Czinho aqui quer dizer grama por litro. E aqui, quando se tratar de mol por litro, porque o colchete significa mol por litro. Essas fórmulas aqui vocês não precisam ter anotado. Eu só coloquei elas ali para mostrar de onde que surge a fórmula para calcular quando se sofre uma alteração da concentração por causa da diluição, que consiste em adicionar, acrescentar solvente. Olha aqui comigo. O que vai ser esse volume final aqui? Quem é o volume final? O volume final é o volume inicial, aquilo que vocês têm no início, mais o volume adicionado de solvente. Que no nosso caso aqui, o solvente normalmente vai ser água, considerado o nosso solvente universal. Então, o volume final, ele sempre vai ser o que você tem no início, mais o volume adicionado de água. Vou mostrar um exemplo para vocês agora, tá bom? Olhem só. Vamos dizer que eu tenha uma solução, 2 mol por litro, e eu tenho 100 ml dessa solução, ok? Então, dentro do potinho eu tenho 2 mol por litro e 100 ml de solução. Se por acaso eu adicionar 400 ml de água, o que vai acontecer? Lá no final, nós vamos ter a mesma concentração, já que eu adicionei água? Não. Eu sei que a concentração final vai ser menor que 2, porque eu adicionei água, vai ficar mais diluído, mais fraquinho. 100 ml de água é o que eu vou ter lá no final? Não, é 100 ml de solução mais o 400 ml de água. É isso que nós vamos ter lá no final. 500 ml de solução. É isso que eu vou ter aqui. Com qual concentração? Não sei. Vamos descobrir. Então, olha só. Esse é o início, antes da diluição. E este é o final, após a diluição, após acrescentar água. É isso que vocês vão ter que interpretar nos exercícios. Quais são as informações que eu tenho no enunciado de um exercício antes de adicionar água? E quais as informações que eu tenho depois do acréscimo de água? E a fórmula, então, concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final. Observem que eu estou utilizando a fórmula do colchete porque aqui é mol por litro. Concentração inicial, 2. Volume inicial, 100. Professora, eu preciso transformar? Não, aqui não precisa transformar. Os dois precisam estar nas mesmas unidades de medida. Ou tudo litro, ou tudo mililitro, ou
tudo metro cúbico, as unidades precisam ser iguais. Então, vocês só vão transformar quando as unidades forem diferentes. Caso contrário, não precisa, porque é uma igualdade de multiplicações, então a gente acaba cortando as unidades. Concentração final, eu não tenho. E o volume final? O início mais o acréscimo. Então, 500 ml. 2 vezes 100, 200. Tá multiplicando aquele 500, vai passar para o outro lado dividindo. E 200 dividido por 500 vai ser a minha concentração final. E isso vai nos dar 0,4 mol por litro. Certo? Eu vou fazer mais exemplos no final da explicação para vocês, porque eu tenho outras alterações de concentração. Então, após mostrar cada uma das alterações, a professora vai no final fazer exemplos para vocês como ler e interpretar o enunciado. Tá bom?